Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e sempre agradecendo essa galera que tá ligada com a gente, que manda mensagem, que participa do Terça Nobre com a gente. Estou em todas as redes sociais, @Euri Benevento, Euri com Y. Você pode me adicionar e me seguir lá nas redes sociais. O som tá meio doido aqui na minha orelha, por isso que eu tô travando aqui, mas será que tá bom a gravação? Vamos descobrir depois, né? Isso que me irrita, como diria Tio Chicória. Você fica na gravação ali achando que tá abafane, né? Que o som tá maravilhoso e não tá maravilhoso. Aí depois, quando vai descobrir na edição, que dá uma dor no core. Mas é isso, né? Tô sempre tentando. Esse é o Terça Nobre, dá pra você acompanhar pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, ou também pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. E esses dias também eu tava dando uma olhada nas configurações do Anchor, né? E eu descobri até outras plataformas também que tem o Terça Nobre. Então tem várias maneiras de ouvir. Eu fiquei feliz, falei, várias maneiras dá pra chegar. E eu tava lembrando também que os primeiros episódios eu postei no SoundCloud, né? Nessa plataforma também que alguns DJs usam e tal. Só que pra você continuar postando, você precisa pagar, e eu não tinha condições de pagar essa plataforma, então eu acabei mudando. Mas se fosse contar desde o começo, acho que era até para ter mais views, porque os primeiros episódios do Terça Nobre não tinha no YouTube e tinha lá no SoundCloud, mas aí depois eu precisei fazer essa mudança das configurações, né, da plataforma, então jogar tudo lá no Anchor para automaticamente ir para as outras plataformas de podcast também. Comecei a colocar com imagem no YouTube, então assim, a gente percebe que alguns episódios a contagem de visualizações, de plays é um pouquinho diferente do que os que tem agora também. E depois de 2 episódios sendo feito lá nos estúdios da Vibe Mundial, eu volto a fazer aqui no meu estúdio de casa. Tem gente que fala pra mim que prefere quando eu faço aqui. Eu também gosto de fazer aqui por causa da mesa, que eu mesmo faço a sonoplastia durante a gravação do episódio, né? E pra mim também acaba sendo melhor, porque eu tô fazendo do meu jeito, no meu tempo, na hora que eu acho melhor, né? Lá a gente tem que seguir regras e outras coisas. Às vezes tem gente pra gravar depois e tem gente que se incomoda. Então, aqui pelo menos eu tô no meu território, minhas regras, funciona diferente. Esse é o Terça Nobre Raiz, mas sempre agradecendo toda a galera que acompanha e opina quando prefere o episódio lá ou prefere o episódio aqui. O importante é a gente poder trocar ideia, né? E no episódio da semana passada, o episódio de número 14 da 4ª temporada, olha só que maravilha, a gente conversou. Na lembrança, o tempo não passa. Falando como a nossa cabeça pode funcionar diferente quando a gente vai prestar atenção em algumas lembranças, né? De repente a gente para e começa a sentir saudade, começa a lembrar e parece que tá tudo intacto, parece que tá tudo do mesmo jeito, sabe? Tem uma música assim também de pagode, um pouquinho mais antiga, assim, do tempinho do Exalta Samba, quando o Thiaguinho escreveu ainda, que ele fala assim, ainda é tudo seu aqui. Então assim, muitas coisas mudaram, mas o seu cantinho ainda está guardado aqui. Então, às vezes, não quer dizer que isso aí seja físico, que seja real, que seja visível, mas às vezes lá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, tem coisas que estão intactas, ainda pertencem a alguma saudade, a alguma pessoa, a alguma situação. Então o episódio da semana passada foi mais ou menos sobre isso, né? Como a gente percebe isso, que algumas coisas parece que o tempo está intacto, que nada mudou. E como que pode isso, né? Como é que a gente deixa isso acontecer? Como que a gente não percebe que em determinados departamentos da nossa vida algumas coisas estão paradas mesmo? Eu até falei da música do Jota Quest, né? Tudo está parado. Parece que tudo está esperando acontecer. Que nem eu falei, às vezes tem a sensação de que quando eu vou para um lugar e volto, aí parece que tudo estava parado esperando eu voltar, e quando eu voltei que começa a acontecer. Só que na verdade isso não existe. Quando você sai, as coisas continuam acontecendo, independente de você, né? Só que a nossa cabeça às vezes prega peças na gente nisso, né? Que parece que tá tudo ali do mesmo jeito. E quando eu já falei em episódios anteriores também, né, sobre aquele vídeo que ele fala assim, não volte em lugares que você sente muita saudade ou lugares que você foi muito feliz, porque provavelmente você não vai encontrar aquela felicidade lá, você não vai encontrar aquilo que você viveu, porque o tempo é outro. Então quando a gente volta na esperança de sentir de novo aquela coisa que a gente sentia,
a gente provavelmente vai se decepcionar. Então às vezes fala, se você gostou muito no lugar, se você foi muito feliz ali, não volte ali. Viva na lembrança, guarde a lembrança, mas não tente reviver. Que se a gente tenta reviver, às vezes a gente pode se decepcionar, porque a gente não vai encontrar da maneira que era quando a gente saiu, quando a gente partiu, né? Então esse episódio foi bem legal. Para quem não acompanhou, se quiser assistir, tá lá no YouTube. Na lembrança, o tempo não passa. Tem lá a nossa playlist, né? youtube.com/euribenevento. Tem as playlists. Aí dentro das playlists tem o Terça Nobre. O Terça Nobre tem todos os episódios desde o primeiro, inclusive o da semana passada. Ou se você quiser pesquisar como Terça Nobre, ou então Euri Benevento, lá nas plataformas de áudio, que você escuta os seus podcasts e você escuta as suas músicas. Se você pesquisar lá, vai aparecer também o Terça Nobre. Aí dá pra você ouvir. Inclusive, você já pode aproveitar e também comentar, falar o que você achou do episódio, sugerir tema, fazer pergunta, fica à vontade. E eu vou aproveitar também para mandar um abraço pro meu amigo Cosme Araújo. Onde ele tá? Tá lá no Panamá, curtindo o Terça Nobre. Valeu, Cosme, brigadão por acompanhar o Terça Nobre, por mandar mensagem. Inclusive, ele maratonou o Terça Nobre, mandou várias mensagens em relação a alguns episódios. Fico muito grato, de verdade. Obrigado por estar acompanhando aí, por mandar mensagem, por sugerir tema também, valeu. Ele comentou assim também, ó, é sempre bom poder ouvir bons conselhos e temas importantes que fazem parte do dia a dia de cada pessoa. Um abraço, amigo. Valeu, Cosme, obrigado mesmo, de verdade. O Cosme, um grande amigo, conheci lá em Araraquara, tempo que eu morava em Araraquara, a gente trabalhou junto, hoje em dia ele tá no Panamá, e eu fico feliz de saber que o podcast tá chegando lá no Panamá, olha só que maravilha. Alguns outros países também escutam o Terça Nobre, que não, eu já falei, de qual país, de qual cidade, de qual lugar você tá ouvindo o Terça Nobre, porque quando aparece aqueles números do Spotify, me mostra que alguns países estão ouvindo o Terça Nobre, mas às vezes eu não sei quem é. Então, se alguém que estiver ouvindo e for de outro país, me conta também, que eu fico curioso para saber. Às vezes pode ser também que a pessoa comprou o celular em algum site, o celular veio de outro país, e aí no sistema consta que o celular tá ouvindo nos Estados Unidos, mas ele tá no Brasil, então eu não sei, de verdade eu não sei como funciona esse sistema, mas se tiver gente ouvindo dos outros países, também comenta aqui no YouTube para eu contar aqui nos próximos episódios do Terça Nobre. Então muito obrigado, um abração pro Cosme, um abraço para toda a galera que tá sempre ouvindo, um abraço para minha amiga Fernanda Daniele, que tá toda semana acompanhando o Terça Nobre com a gente também, um abraço também pro seu Beto lá em Aparecida, que toda semana curte o Terça Nobre com a gente, tá sempre acompanhando. Valeu, seu Beto, valeu por toda semana acompanhar o Terça Nobre, tamo junto. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de girar bacanamente o Terça Nobre, hoje girando com o botão da mesa mesmo, olha só que maravilha. Só que aqui no caso não tá girando, tá subindo. E subindo o botão aleatório do Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. E seguindo aí nessa questão de trocar ideia, de reflexões, vamos conversar um pouquinho mais do que pode acontecer. Então, eu pensei, né, em várias coisas que eu falo, às vezes eu fico matutando o que eu vou fazer. E olha, falar pra você, o episódio de hoje foi até difícil pra eu gravar, porque realmente eu estava pensando assim, pô, gravo ou não gravo? Porque, nem eu já falei, eu já fiz aquele episódio do balanço. Aí, do balanço, na verdade, eu ia parar de fazer os episódios desse ano e ia voltar só em janeiro. Mas eu falei, não, eu sinto vontade de continuar fazendo. Às vezes a galera comenta que gostou e eu falo, pô, então, né, o pessoal tá esperando, vamos gravar então. Só que aí, não sei o que aconteceu, que hoje realmente estava difícil para gravar. Aí eu pensei, por que eu vou falar então, para tentar seguir essa mesma linha? Então, aí eu pensei nisso. Então o episódio de hoje vai ser o que pode ser daqui para frente. Vamos trocar essa ideia e ver o que vai acontecer no Terça Nobre de hoje. No episódio da semana passada, que a gente conversou sobre a questão da saudade e parecer que o tempo não passa, né, na lembrança, porque realmente algumas lembranças elas ficam tão firmes na nossa memória que parece que foi assim, foi 2, 3 dias atrás. E quando você percebe, já passaram mais de 10 anos. Como isso pode acontecer? E da mesma maneira que quando a gente para prestar atenção, quando a gente entende o que está acontecendo na nossa vida real, e muita coisa mudou, a gente até se assusta. Porque, assim, é que nem eu falo, né? É até meio contraditório, porque assim, ao mesmo tempo que parece que para algumas coisas o tempo não passa, para outras coisas, parece que o tempo, assim, foi muito mais rápido que o normal. Tudo questão, assim, de ponto de vista. Quando você para em dezembro para tentar refletir o que aconteceu no ano inteiro, você fala assim, nossa, como passou rápido. Porque você já está em dezembro parando para refletir o que aconteceu o ano inteiro. Só que não, quando você está vivendo cada momento, aí você percebe que as coisas, elas têm, assim, o seu processo.
Então é que depende muito de como a gente tá olhando, de como a gente tá tentando entender. Então, assim, é complexo, né? Mas tem esses dois pontos, né? Da gente às vezes achar que tá rápido demais e às vezes a gente achar que tem certas coisas que o tempo tá estagnado. Então, a gente precisa tentar entender de qual é o ponto de vista que a gente tá olhando, né? É claro que é bem difícil, às vezes quando a gente está vivendo um problema, a gente está vivendo uma situação, a gente não consegue raciocinar, a gente só quer resolver. Só que tem certas coisas que a gente não consegue resolver de imediato, a gente precisa resolver passo a passo. Então às vezes a gente está resolvendo. Às vezes tem um problema bem grande e você está resolvendo um pouquinho cada dia. Só que você não está percebendo isso. É quando chegar no final você fala, nossa, eu consegui. Só que olha o processo longo que foi para você conseguir resolver, só que você começou. Então às vezes é importante isso, a gente tentar dar esse primeiro passo. O que eu posso fazer agora? Sabe, tem um filme também que é até comédia, mas eu gosto, eu sempre dou risada que eu assisto, que chama 17 Outra Vez, do Zac Efron. Inclusive é um filme que assim, que a galera tinha uma maior crítica assim, com o Zac Efron, porque ele tinha feito os filmes musicais da Disney, não sei o que, e falava que ele era ruim. Aí eu acho que esse foi o primeiro filme que entenderam que realmente ele tinha uma noção legal, ele era um bom ator para fazer filmes assim também. E aí nesse filme eu acho que ele faz um bom papel, assim, eu gosto desse filme, acho legal. E aí deu um momento do filme, assim, que eles estão... que fez uma festa na casa, uma bagunça, uma zona monstra, assim. E aí o dono da casa, o amigo dele, tá arrumando tudo, né, tentando arrumar, né, depois da festa. E aí eles ficam um tempão ali, num tapetinho pequenininho, assim. Aí quando ele termina de aspirar o tapetinho, tá tudo limpinho, ele fala, pronto, terminei minha parte. Aí quando você olha em volta, tá uma zona gigantesca, mas o tapetinho tá lá, limpinho, intacto, nada em cima dele. Mas assim, parece assim que é uma coisa boba, né? Pô, caramba. Mas assim, foi o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo, ele arrumou alguma coisa. Então às vezes quando a gente tá vendo uma zona, assim, eu também quando eu vou arrumar a casa, quando eu vou arrumar minhas coisas, eu começo de um pedacinho pequeno que parece que, nossa, não vou conseguir nunca. Quando você percebe, você conseguiu. Então às vezes precisa você dar um primeiro passo, você precisa tentar sair daquele caos, né? Seguindo referências de filmes também, no filme Sim Senhor, né, do Jim Carrey, tem um momento que ele vai lá trocar uma ideia com Deus, porque ele já tá todo louco, a vida dele virou um caos, ele não tá conseguindo resolver nada. Aí Deus dá um paninho na mão dele, um rodo, e fala, vamos limpar aqui. Eles começam a passar pano assim, aquele salão gigantesco, e eles vão limpando. E aquele momento assim de você fazer aquela limpeza, significa que você vai arrumando as coisas aos poucos, você vai arrumando as coisas devagar. E sempre me falaram isso também, que quando às vezes a nossa vida tá uma bagunça, tá um caos, e aí se você reparar, as suas gavetas estão bagunçadas, o seu guarda-roupa tá desarrumado, a sua pia tá com louça para lavar, o chão precisa varrer, o banheiro precisa lavar. Então assim, será que se você fizer isso, primeiro você cuidar ali das suas coisas, dá uma limpadinha na sua casa, arruma suas gavetas, dobra suas roupas, recolhe os lixos, deixa tudo bonitinho, e já vai te trazer uma energia um pouquinho mais leve. Você vai sentir uma pequena melhora. Não quer dizer que isso vai resolver esses problemas, mas isso vai te ajudar a ter um pouco mais de leveza. Então, tipo assim, às vezes você precisa começar de alguma maneira. Como que você pode começar? Então é isso, vamos arrumar aqui, deixa eu deixar isso aqui arrumadinho, deixa eu organizar, dá uma olhada nas minhas gavetas, o que eu tenho aqui que eu posso jogar fora, aquela energia parada de coisa guardada que você não usa, não vai usar, que nem eu falei semana passada também, que às vezes a gente fica guardando coisas que a gente acha que vai precisar algum dia, a gente sempre acha que vai precisar. E quando você vê, você não vai precisar. E mesmo que você precisar algum dia, às vezes é mais fácil você ir lá e comprar quando você precisar. Não você ficar guardando até o dia que você precisar. Lógico, tem certas coisas que é bom realmente a gente ter, né? Como diz a minha mãe, ela sempre fala assim, quem guarda tem. Tem algumas coisas que é bom a gente guardar mesmo para quando precisar. Mas nem tudo. Porque senão a gente vira um acumulador maluco. A gente vai guardar tudo. Tem certas coisas que a gente não pode guardar. Isso na parte material. E aí automaticamente isso se transfere para nossa cabeça, para nossa mente, para o nosso coração. Tem certas coisas que a gente não precisa guardar. Algumas mágoas, algumas tristezas, algumas lembranças, certas coisas que a gente vai guardar, que nem eu falo. A gente carrega uma mochilinha pesada de arrependimentos, uma mochila pesada de coisas que deixaram a gente tristes, e a gente fica relembrando, remoendo, que eu já falei, a gente fica relembrando, remoendo certas situações que, sabe, só faz mal para nós. Não faz mal pra mais ninguém, sabe? A pessoa que te magoou naquela época nem lembra mais. A pessoa que te fez ficar triste, te deu motivo para ficar triste aquele dia, tá vivendo a vida dela e tá seguindo em frente, tá fazendo qualquer outra coisa e cagando pra sua existência, e você tá ali relembrando e tal. Então assim, é muito ruim, é que nem eu falo, às vezes acontece, eu tô de boa, parado lá na minha vida, vem uma lembrança do nada e me faz ficar triste, me faz
falar, caramba, por que será que aconteceu isso? Por que aquela pessoa fez isso? Então eu procuro tentar deixar essas lembranças ir embora. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas esse fato, né, da gente de repente organizar o que está acontecendo à nossa volta, né? Arrumar a nossa baguncinha em casa, arrumar a nossa baguncinha no nosso quarto, jogar fora aquilo que a gente não precisa mais, deixar tudo limpinho, deixar tudo organizadinho, vai ajudar um pouquinho, vai dar uma leveza. Segunda coisa, de repente a gente tá lá nas redes sociais, um monte de gente que faz mal, vidas que a gente nem sabe mais por que tem lá na nossa rede social, amizades antigas e tal, coisas que falam, meu, pra que eu tenho essas pessoas? Então faz essa limpa mesmo no Instagram, no Facebook, o que a gente sempre conversa, né? Eu sempre converso muito isso com meus amigos, que eu acho que o grande mal dessas gerações agora realmente é as redes sociais, que elas, às vezes elas podem ajudar, que nem eu falo, eu ajudo a divulgar o meu podcast pelas redes sociais, mas ao mesmo tempo tem certas coisas que fazem mal, porque a gente compara a nossa vida sem perceber, a gente deseja coisas que a gente nem sabe porque deseja, que às vezes parece bom para algumas coisas, ajuda bastante, mas às vezes também acaba sendo ruim. Então, a gente faz essa limpa também, faz essa limpa nas redes sociais, tira aquilo lá que tá te incomodando, não tem necessidade, né? Tem certas pessoas que fez parte da sua vida numa época e depois não vai fazer parte mais e nunca mais, talvez. E aí a gente precisa entender que isso acontece com todo mundo, que o tempo passa e as coisas mudam, as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de círculos de amizade, mudam de lugares que frequentam. Às vezes não, tem gente que consegue seguir uma linha retona assim, nunca muda, mas é muito raro. Sem perceber, a gente está mudando, sem perceber a gente está encontrando com pessoas diferentes, sem perceber a gente começa a preferir outros rolês, a preferir fazer outras coisas, que nem eu converso assim com alguns amigos mais próximos, que nos últimos tempos, assim, eu comecei a questionar muita coisa, e assim, coisas que pra mim era unanimidade, que pra mim era pro resto da vida, que eu achava que não, eu vou fazer isso pro resto da vida, eu gosto disso pro resto da vida, e depois eu comecei a questionar, falei, meu, peraí, por que eu vou ter que sempre fazer isso aqui? Por que eu não posso mudar? Isso aqui já não é tão legal que nem eu achava que era, ou foi legal por um tempo, agora já não é legal pra mim. Aí às vezes muda, que né, a nossa cabeça vai mudando conforme o tempo vai passando, conforme a idade, a gente não curte as coisas pra sempre. Tem coisas que a gente começa a querer mais tranquilidade, querer mais desacelerar, que nem eu sinto essa necessidade às vezes de desacelerar, quando teve esse começo de pandemia, né, quando a gente teve que ficar em casa, a gente ficou preso um tempo em casa, eu acho que todo mundo meio que foi obrigado a desacelerar, mas é que não adianta, assim, quando você desacelera fisicamente, tudo bem, eu não tô trabalhando, eu tô em casa e tô dormindo mais tempo e tenho mais tempo para fazer minhas coisas, só que não adianta quando você só desacelera fisicamente, mas não desacelera mentalmente. Esse que é o meu grande problema, eu nunca consegui desacelerar mentalmente, a minha mente é muito ansiosa, minha cabeça é ansiosa, eu tô sempre assim, que nem, se eu tô no final de semana, que nem eu falo, eu tô na quinta-feira, eu já tô preocupado com a segunda. Só que tem sexta, sábado, domingo, eu poderia curtir tudo isso, mas na quinta eu já tô preocupado com o que vai acontecer segunda e os dias passam sem eu perceber, é como se eu tivesse anestesiado, como se eu tivesse hipnotizado. Isso é ruim, porque, que nem eu falo, às vezes eu deixo passar muitos detalhes. E aí quando eu vejo, parece que minha vida é aquele filme Clique, que eu dormi com 15 anos e acordei com 40. E aí o que aconteceu nesse tempo? Então eu queria muito aprender a desacelerar a minha cabeça, a desacelerar minhas ideias, desacelerar a minha ansiedade. Eu acho que esse é o grande desafio, esse é o grande problema, né, quando a gente conversa com pessoas que também têm essa mesma situação. Eu já ouvi dizer também que no Brasil é um dos países que mais tem pessoas que sofrem de ansiedade, e são variados tipos, né? Então é até difícil para eu falar aqui porque precisaria de um profissional para falar sobre isso, mas assim, falando meio por cima, né, existem vários tipos. Então às vezes a gente pode estar com uma situação na nossa vida que a gente nem sabe o que é, e aquilo pode ser alguma coisa de ansiedade também, só que demora pra gente perceber, e às vezes a gente vai falar alguma coisa também, as pessoas também acham que é só coisa sua, para com isso, para de reclamar, né? Que nem eu falei aqui, que eu todo ano eu coloco essa promessa de que esse ano eu vou reclamar menos, né? Porque realmente às vezes tem gente que fala que eu reclamo muito. Eu tenho tentado mudar, eu acredito que diminuir, mas sei lá, talvez pode ser só eu que tô achando isso, mas não é uma coisa que eu me sinta bem, não é uma coisa que eu acho legal fazer, que eu falo assim, nossa, vou reclamar. Acabei de acordar, opa, vou reclamar da vida, opa, vou reclamar disso. Não é natural, às vezes a gente não percebe. Então eu tento o tempo todo me controlar para não ficar sendo o chatão reclamão, mas às vezes a gente não percebe, que nem eu falo, tem muita coisa que a gente faz sem perceber.
Por isso que às vezes eu sempre prefiro dar um voto de confiança para as pessoas, porque eu sempre prefiro acreditar que a pessoa não fez por maldade. Às vezes pode ter feito alguma coisa sem perceber. Às vezes alguém pode falar uma coisa que você não gosta e não perceber que está falando isso. Aí seria legal se você pudesse falar, olha, isso que você falou, você me ofendeu, você me magoou. Às vezes a gente não fala, que a gente não quer discutir, tal. Mas muitas vezes as coisas viram bola de neve por isso, porque um fala sem perceber e o outro não reclama que não gostou, e aí fica sempre assim, fica sempre, eu prefiro não. Quando você vê, você preferiu não por muitos anos e muita coisa passou, né? E nesse tema de hoje, é que nem eu falo, né? Que nem agora, vai chegando essa época de final de ano, né? Natal, Ano Novo. Eu já contei aqui também das minhas frustrações com essa época, né? Porque, assim, eu tive algumas coisas que aconteceram comigo nessas épocas, Natal, Ano Novo, aniversário, que me deixam e me trazem lembranças tristes. Mas todo ano eu prefiro acreditar que vai ser melhor e eu prefiro dar esse voto de confiança. E eu quero que seja melhor. Então, que nem uma vez me brincaram, você é o Grinch, não gosta do Natal. Não, eu gosto de Natal. Hoje eu já não tenho mais aquela magia do Natal como eu tinha quando eu era criança, que eu acho que ao longo da vida a gente acaba perdendo mesmo, infelizmente é natural. Mas eu gosto do Natal. Eu fico ansioso também, eu fico imaginando o que eu vou fazer, eu fico pensando em comprar uma roupa nova. Teve tempo que eu falei assim, bobeira, comprar roupa nova, eu fico o ano inteiro assim, não vou comprar roupa nova pra passar Natal não. Teve anos que eu fui rebelde e falei que não ia comprar roupa nova e passei Natal com qualquer roupa e beleza. Lógico também, né, não fui também desarrumado, mas fui arrumadinho, como diria o Chicória, mas não comprei roupa nova. E teve um tempo que eu achava que não, que tinha que ter roupa nova pro Natal. E aí sempre tem aquela coisa, uso roupa nova, não uso, aí fica aquela... Sempre esse questionamento, né? Mas eu gosto do Natal também, só que tem algumas ressalvas. Então, assim, que nem eu falo, cada ano que passa, às vezes a gente vai ter algumas ausências, algumas ausências que a gente não tem como suprir, que nem eu falei, pessoas que falecem e aí a gente não tem mais. E infelizmente é assim, né? A vida, quanto mais tempo passa, menos pessoas vão ficando, mais pessoas a gente perde, né? Então essas datas, elas são muito emocionais, né? Então assim, você pega Natal, Ano Novo ainda é mais o né? A galera vai curtir e tal, mas o Natal pra mim é uma coisa assim muito familiar, muito emotiva, e aí você lembra de pessoas que partiram. Então assim, me dá uma coisa assim que eu não sei explicar. Desde criança eu tenho isso. Eu sinto uma angústia gigantesca no Natal, uma vontade de chorar praticamente incontrolável. Então eu fico ali fingindo que tá tudo bem, pra não ficar chorando toda hora, porque eu vou ficar chorando no Natal e tal. Mas me dá uma tristeza muito grande no Natal, e eu não gosto de sentir isso. Eu quero sentir alegria, eu quero aproveitar melhor os momentos. Então assim, nos últimos tempos eu tenho tentado fazer isso. Nos últimos natais eu tô tentando ir mais leve, falar, não vou ficar lembrando de nada, eu quero só curtir, eu quero estar com a minha família, eu quero abraçar quem tá comigo ali e bora. Então quando chega, né, nessas épocas assim, que nem eu falei, a gente meio que vai começando a renovar as nossas esperanças, os nossos desejos, que nem eu falo, né? Essa virada de ano é sempre um marco, né? A virada de ano é um marco pra gente, assim. É que nem eu falo, né? Tipo assim, é uma virada, né? Tipo, é 31 de dezembro, vira 1º de janeiro. Se você estiver trabalhando, você, né, sai na sexta, volta na segunda. Tipo, tem gente que tem que trabalhar no sábado. Teve ano que eu tive que trabalhar no dia 31, teve ano que eu tive que trabalhar dia 31 e 1º. Então, assim, depende muito, né, de como vai ser. Que nem como eu trabalho em rádio, geralmente às vezes acontece de cair de eu trabalhar nessas épocas. Aí já aconteceu de eu conseguir pegar férias e tal. Mas assim, quando a gente vê essa questão de trabalho, às vezes a gente tem que trabalhar. Então quando você vai trabalhar, praticamente não muda muita coisa, porque assim, virou o ano, mas eu trabalhei, amanhã tá tudo certo, amanhã continua e começa tudo de novo. Então assim, se você olhar de uma maneira fria, são números, né? 31 virou 1º, beleza. Mas a gente olha da maneira energética, da maneira sentimental, e pensar assim, poxa, é mais uma oportunidade, é mais um ano de vida. Tem gente que é mais negativa e fala, menos um ano de vida. Mas na verdade assim, se você para olhar, você tem ali um ano inteiro de possibilidades, né? Um ano inteiro para tentar pensar o que você pode fazer diferente, né? Todo ano eu tenho essa questão assim de pensar, que nem eu falo, eu quero emagrecer, eu quero ser menos reclamão, eu quero colocar mais projetos, assim, tirar do papel algumas ideias, fazer mais coisas, assim, eu tenho tanta ideia pra fazer pro canal aqui, tanta coisa legal que eu penso, que assim, na minha cabeça eu acho que é legal, né? Não quer dizer que vá ser legal quando eu postar, mas assim, eu quando eu penso, eu falo, nossa, vai ser mó legal, só que às vezes falta coragem, às vezes falta ânimo,
E que nem eu falo, minha cabeça é um turbilhão. Então eu fico pensando um monte de coisa e quero fazer várias coisas. Então quando vem chegando essa época de virada de ano, vai batendo uma energia de renovação, uma energia de que as coisas podem melhorar. Nos últimos anos a gente teve infelizmente, né? A gente teve a pandemia, aí quando o primeiro ano da pandemia foi horrível, aí o segundo ano a gente achava que ia melhorar um pouquinho, até teve uma pequena melhora, mas não foi aquela melhora suficiente. Aí 2022 também agora teve uma melhora um pouco maior do que 20 e 21, as coisas começaram a querer a melhorar mesmo, a ficar como era naquela época, mas ainda assim existe um grande ponto de interrogação, ainda assim tem medo, ainda assim alguns lugares começaram a obrigar o uso da máscara de novo e a gente fica falando, ai meu Deus, será que vai voltar tudo de novo? Então fica ainda um ponto de interrogação e pensando, pô, será que vai ter que ser sempre assim? Será que sempre vai ter que ser esse medo? Vamos conviver com isso e não sei o quê. Então, fica ao mesmo tempo que tem essa energia da renovação, tem um pouco da energia do medo. Mas eu sempre tento olhar para o melhor lado das coisas, né? Eu tenho procurado fazer isso, então pensar de que essa energia que vem de renovação, de vontade de melhorar, de vontade de fazer diferente, a gente pode ser aproveitado. Lógico que quando a gente tem muita coisa para resolver, a situação das pessoas, a maioria das pessoas não é uma situação fácil. Então assim, não é uma virada de ano que vai zerar toda a sua vida. Suas contas vão continuar chegando. Se você tiver um trabalho que você não gosta, você vai continuar nesse trabalho, então você precisa entender. Se você estiver desempregado, você vai continuar desempregado, né? Não vai acontecer um passo de mágica do 31 para o 1º e tudo vai melhorar quando você abrir os olhos. Seria maravilhoso se isso acontecesse, mas a gente sabe que não. Só que por que a gente não aproveita essa ideia e essa energia de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem ser diferentes e aproveitar, né? Aproveitar para tentar fazer alguma coisa. Tá bom, não precisa, que eu falei, não precisa ter grandes objetivos, monstros, aqueles objetivos altos, difíceis de alcançar, que seriam bons também, mas assim, tenta fazer pequenas coisas. O que é capaz, o que é possível para mim, o que está perto para mim. Eu queria fazer isso, mas eu ainda não tenho condições. Tá bom, mas você não tem condições agora, mas o que você pode fazer para começar a ter condições daqui a um tempo? O que a gente pode criar para que daqui a pouco isso seja maior? Então eu penso nisso, né? Eu mesmo tenho várias ideias que eu quero colocar em prática, mas às vezes me falta estrutura, me falta tempo, me falta ânimo mesmo. Então eu começo a fazer de novo essa listinha. Eu quero emagrecer, quero ter mais disposição para fazer as coisas, quero começar a correr atrás de melhorar os meus equipamentos, eu quero começar a correr atrás de conhecer novos lugares, de tentar sair um pouco desse círculo vicioso, dessas rotinas que a gente entra sem perceber. Então, assim, tô tentando fazer isso, aproveitar essa energia, mas ao mesmo tempo tem essa ansiedade, que nem eu falo, eu olho agora, dia 12 de dezembro, daqui a pouquinho já é Natal, eu já tô pensando em janeiro, mas nem aconteceu o Natal ainda, nem chegou naquela semana derradeira que antecede o Natal, nem chegou o Ano Novo ainda, nem teve a virada do ano, nem teve as festas, as curtições, os comes e bebes, né? Aproveitar, comer bastante, curtir, dar risada, ver quem a gente gosta, familiares, amigos. Nem aconteceu nada disso e eu já estou preocupado com o que vai acontecer em janeiro. Por que eu não consigo desacelerar? Então, assim, o primeiro processo é esse, tentar desacelerar, tentar pensar menos nessas coisas. Vamos viver agora, vamos viver hoje, né? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo, como diria Charlie Brown, mas às vezes me falta isso, me falta essa desaceleração, me falta entender que, mano, é um passinho de cada vez. E várias vezes eu já falei aqui no programa, só que várias vezes eu me pego ansioso de novo, me pego preocupado com coisas muito, muito além, muito à frente, e sendo que eu poderia aproveitar um pouco mais os momentos de agora. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Antes de chamar o Tio Chicora, eu queria falar sobre hoje, né, que eu tô gravando o podcast no dia 12, né, de dezembro, para colocar no dia 13, 12 de 12 de 2012, foi o dia que o Marcão se aposentou no Palmeiras, né, na verdade o jogo começou dia 11, né, começou dia 11 do 12 de 2012, só que aí o jogo foi até um pouquinho mais que meia-noite, aí virou 12 do 12 de 2012, que era o número emblemático do Marcão, sempre usou o número 12, né? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense e o Marcos sempre foi, assim, um dos meus ídolos máximos do Palmeiras, do futebol em geral. O Marcão, irreverente, sensacional, adoro.
O Marcos é demais, né? E eu quase entrevistei o Marcos no meu TCC, né? Na época eu fazia o curso técnico de rádio e TV. E no final do curso a gente tinha que entrevistar uma pessoa que fosse da mídia e tal. E assim, eu queria tentar entrevistar o Marcos. Só que eu fiz o curso em 2013. Então fazia pouco tempo que ele tinha aposentado. Naquela época o Marcos era um cara muito mais requisitado. Ele ainda é requisitado, mas hoje um pouco menos, né? 10 anos passaram. Mas naquela época, assim, ele tinha acabado de encerrar a carreira. Então todo mundo queria entrevistar o Marcos. E sempre foi muito difícil conseguir uma entrevista com o Marcos. Então na época eu liguei no Palmeiras. Aí do Palmeiras, falei, ó, queria falar com a assessoria de imprensa do Marcos, tal, e me passaram o telefone da assessoria de imprensa, e aí eu liguei, mandei e-mail, e falei com várias pessoas, até consegui chegar num cara que ele era assessor do Marcos. Falei, olha, fiz um TCC, é uma escola de rádio e TV, tal, seria muito legal se ele viesse, fala as coisas que ele precisa, dou um jeito de conseguir, provavelmente ele faria alguma exigência, goleiro pentacampeão, então todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto, né? Então, mas, e aí eu ligava, falava pra caramba que o cara mandava e-mail, não, beleza, acho que vai conseguir. E eu fiquei, tipo, meses, sei lá, 4, 5 meses tentando negociar essa entrevista. E assim, quando faltava, sei lá, 2 semanas pro dia do TCC, o cara falou, ó, o Marcos viajou, cancelou toda a agenda dele, tá no interior, não vai falar com ninguém, não sei o que, e aí deu errado e eu não consegui, assim. Foi o mais perto que eu cheguei de talvez falar com ele um dia, de tirar uma foto com ele, né? Não sei se eu ainda teria essa oportunidade, espero que sim. Mas assim, é um dos meus maiores ídolos, né? Então esse dia é um dia muito emblemático, apesar de que o podcast vai pro ar no dia 13, mas está sendo gravado no dia 12, é um dia muito especial, assim, que lembra muito, né? 10 anos da despedida do Marcos, e eu tava lá no estádio, eu tava lá dentro, eu consegui assistir esse jogo dentro do Pacaembu. Aquele ano o Palmeiras tinha sido rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo assim a torcida foi, a gente foi lá prestigiar, porque era assim, né? Na época, o maior ídolo do Palmeiras estava se aposentando, né? Ele, junto com o Ademir da Guia ali, com certeza, unanimidade como maiores ídolos do Palmeiras. E o Ademir ainda participou um pouquinho, tava lá. Então, assim, foi um dia muito emblemático, né? Que foi os jogadores do Palmeiras de 99 com a seleção do Penta de 2002. Então, assim, todos praticamente meus ídolos estavam lá. O Zé, Paulo Nunes, Marcos, Alex. Aí pela seleção Ronaldo Fenômeno, Cafu, Rivaldo. Meu, sensacional, né? O Felipão também, apesar da galera estar chateada com o Felipão, porque ele tava no time que praticamente foi rebaixado. Ele saiu um pouquinho antes, mas ele foi o técnico do time. Mesmo assim, mesmo chateado, com raiva e ao mesmo tempo com carinho, porque foi o técnico que ganhou a nossa primeira Libertadores. Até então, na época, era a única Libertadores. Então, o Felipão sempre foi aquele símbolo de pai, de vô, aquela coisa mais da hora. Então, é uma coisa que me traz muita saudade. E foi um dia, assim, muito sensacional, que eu consegui ver praticamente todos os meus ídolos jogando. Então, foi um negócio muito legal, assim, que eu guardo com muito carinho. Eu aproveitei para falar sobre isso com vocês aqui também, né? Que não tem muito a ver com o assunto do tema de hoje, mas o dia lembra muito isso, então o Marcão sempre vai ficar marcado na minha história aí, um dos meus maiores ídolos. E agora sim, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, para chamar o grande figura desse programa, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá, Tio Chicória, vem conversar com a gente. Gente, tudo bom com você, gente? Que saudade que eu tava, né, gente? A gente fica uma semaninha sem conversar, parece que é 40 dias, meu. A rapaziadinha do Braz também parou de me convidar pras festas, né? Que nem eu falei pra vocês, gente, teve essa Copa do Mundo que o pessoal não me convidou pra churrasco nenhum. Não teve churrasco, o pessoal até chegou a pensar num churrasquinho da final, mas o Brasil não foi pra final. Tô chateado que o Brasil foi eliminado, sabe, gente? O pessoal também é muito burro. Essas pessoas que ficam fingindo que entendem de futebol, porra, fica 4 anos no limbo, dormindo, aí depois de 4 anos resolve entender de futebol. Vai ter a merda. Nem conhece o jogador da seleção. Você conhece? Não conhece, então não fica enchendo a minha saca, que tem agora um monte de gente palpiteira que fica... Ai, porra, meu, esse técnico da seleção também enchendo a minha saca, não gosto dele, preferi o Felipão, que o nosso amigo falou agora. Porra, chamava o Felipão de volta. Por que não colocou outro técnico? Ele já tinha perdido uma Copa, você colocou ele pra perder de novo, gente. O Tite é chato, o Tite acha que é inteligente, escreveu o livro. Cala a boca, Tite, você é chato pra caramba. Ainda bem que você saiu da seleção, pelo amor de Deus. Mas aí essas pessoas que ficam entendendo de Copa, e agora, vocês vão continuar assistindo a Copa? Porque a Copa não acabou. Tem mais jogo, tá quase acabando, mas ainda não acabou. Vocês vão continuar assistindo? Vão nada, gente, vocês não acompanham nada. Porra, o
menino foi lá na feira da mística, lá encontrou com a monja, a gente tirou foto com a monja e não vai falar nada. Porra, você não vai falar nada da monja? Conta mais pra gente o que aconteceu. E um monte de gente mandando mensagem perguntando o que eu achei da eliminação do Brasil. Fiquei com raiva, porra, que eu gosto do Brasil. Fiquei com raiva das pessoas que ficou xingando os jogadores. Porque todo mundo xingou o Neymar, aí quem que jogou direitinho no jogo lá importante foi ele, né? Todo mundo que vocês ficaram endeusando, os outros jogadores, sumiu tudo. Tudo cagaram nas carças, devia ter levado fralda. O Neymar jogou alguma coisa, ainda tentou jogar, né? Eu achei que raiva, eu tenho raiva que no Brasil perde. Porra, eu tô esperando desde 2002, nunca mais o Brasil ganhou de novo. Porra, será que eu vou morrer e não vou ver o Brasil ganhar outra Copa, gente? Pelo amor de Deus, eu quero ver o Brasil ganhar. Eu quero ser ex, eu quero levantar a taça. Pra vou ter que esperar mais 4 anos. Será que a saúde do tio Chicória aguenta? Não sei, gente. Grande beijo. Boa, mestre tio Chicória. Como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. Verdade, tio Chicória. Eu participei da Mystic Fair aí com toda a equipe da Rádio Vibe Mundial. Aí tem a foto lá com a Monja Cohen, André Mantovani, o Claudinei, toda a galera também que participou da feira, né? E a Monja, né? A Monja Cohen eu conheci em 2016. Tive a oportunidade de conhecer ela em 2016, quando eu fui trabalhar na Rádio Vibe Mundial, que na época chamava Rádio Mundial. Então eu fazia mesa nos horários de folga e calhou de bem na segunda-feira eu trabalhar no horário que tinha o programa da Monja. Então eu fazia mesa no horário do programa dela. Teve um Natal que foi legal, foi de 2016 para 2017, que ela trouxe um cartãozinho, né, um envelopinho com um cartão, né, de Natal, agradecendo, tal. E assim, na hora eu não abri na frente dela, eu peguei o envelope e agradeci, guardei, não mexi, agradeci, brigadão. Beleza, aí depois que eles foram embora, tal, aí que eu fui resolver minhas coisas, eu abri o envelopinho e tinha R$100 no envelope, assim, de presente. Na época eu tava meio sem grana, eu queria ir pra casa da minha mãe, tava sem dinheiro pra ir pra lá. Aí foi o dinheiro certinho da passagem e de volta pra eu poder ir pra lá. E sem saber, ela acabou me dando um grande presente, porque eu tava sem dinheiro pra poder viajar, e aquilo foi o dinheiro certinho. Dali pra frente fiz bastante tempo mesa no programa da Monja, depois fui para os outros horários, mas eu sempre encontro ela lá nos bastidores da rádio, e ela sempre muito legal com todo mundo, troca ideia, é aquela calma mesmo, conversa pra caramba, troca ideia normal com a gente, não tem frescura, sabe, bem gente boa mesmo. Então foi uma coisa legal também, né? Então é sempre legal estar na presença dela também, que ela é muito gente boa. Ela traz uma paz, ela traz uma tranquilidade, sabe? É tranquila pra conversar, brinca, dá risada das coisas que a gente fala, né? Esses eventos assim vai muita gente, né? E a gente que trabalha como operador de mesa de rádio, querendo ou não, assim, dentro dessa profissão de radialista, o operador de mesa, o sonoplasta, geralmente é colocado assim de escanteio, né? Tipo assim, é o peãozão, né? Então o pessoal caga pra gente, assim. Tem muita gente que vai lá e ignora a nossa existência. Às vezes eu tô no estúdio, o pessoal passa por mim, não cumprimenta, pega o elevador e a pessoa não dá bom dia. Eu fico muito puto com isso, mas a gente tem que tentar aprender a lidar com isso, né? Eu às vezes não sei, mas eu tento. E assim, a gente é colocado de escanteio muitas vezes. Então assim, quando vem alguém que é de um patamar diferente, que no caso da Monja, que a Monja, ela tá num patamar acima, ela é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, ela não tinha obrigação nenhuma de chegar e falar comigo e cumprimentar e beijar no rosto. Ela chega, oi, tudo bem, fala, chama você pelo nome, beija no rosto, abraça. Assim como a Nádia Haddad fazia também na época que ela fazia horário lá na rádio, ela chegava, cumprimentava todas as vezes que ela ia lá, ela chegava, abraçava, cumprimentava. Então assim, quando a pessoa faz isso uma vez, você fala, ela tava tentando ser simpática. Não, mas ela fazia isso todas as vezes. Então quando a gente é sempre colocado de escanteio por um monte de gente, tratado que nem merda, aí vem a pessoa e te trata bem, aí você fala, entendi. Então assim, a pessoa te faz sentir como um igual, é muito legal. E tem muita gente que assim, que às vezes prefere, porque no ar é perfeito, nossa, namastê, equilíbrio, ame o próximo. Só que aí quando fecha o microfone não olha nem na cara do operador, não dá boa tarde, trata a gente que nem lixo. E geralmente são pessoas que nem são tão conhecidas assim, são pessoas que não chegaram em lugar nenhum, gente que se acha só porque tem alguma coisinha ali, tem os seguidores ali, uns lambicu. E aí, tipo assim, as pessoas importantonas mesmo vêm e troca ideia com você, pega na sua mão, troca ideia, fala, chama você pelo nome, sabe? Aí você fala, caramba, então é isso que é importante. Porque assim, tem gente que atinge um patamar legal e mesmo assim continua sendo humilde e troca ideia. Então nessa profissão, né, de radialista e no meu caso como operador de mesa, sonoplasta, geralmente a gente passa muito por isso, com pessoas tirando a gente, desmerecendo, ou então como só porque você é operador, você não pode ser locutor, que nem no caso, eu sou operador e eu faço o podcast, todo mundo fica com dor no cu, fica com, ele faz podcast, não sei o que, sabe, por que eu não posso fazer um podcast?
E muita gente não sabe que muito antes de eu trabalhar como operador, eu também fui locutor. Eu tenho curso para isso, eu tenho DRT para isso. Só que tem gente que prefere deixar você como uma pessoa, o cocô do cavalo do bandido. Fica te tirando, te desmerecendo. Então, quando a gente encontra pessoas que realmente dá valor pro nosso trabalho, que dá valor pra gente como pessoa, independente do que você faça, que o certo é isso, né? Você dá valor pra pessoa, foda-se o que ela faz, foda-se a profissão dela, mas as pessoas preferem isso, né? Você tem que ser Euri, traço, aí a sua profissão. Você tem que ter um nome e a profissão. Se você não tiver profissão, você não é nada. Então, quando a gente vê pessoas que tratam a gente bem, independente de qualquer coisa, independente de que você vá trazer algum benefício ou não, é muito maravilhoso, é muito melhor. Então, assim, engraçado, né? Porque as pessoas que estão num patamar legal, que poderiam ser mais arrogantes porque estão num patamar, geralmente essas pessoas são mais legais, te tratam bem. Aí as pessoas que começaram a ter um sucessinho já fica querendo ser arrogante, já não olha na sua cara, mas a vida é assim, né? E esse meio, infelizmente, também é. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. Agradecer a todo mundo que veio até aqui com a gente, que veio até o final do episódio, que sempre acompanha com a gente aí pelas plataformas de áudio, fazendo outras coisas enquanto ouve o podcast. Você que também assiste pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, muito obrigado. E, inclusive, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube agora, comenta lá os episódios, comenta de onde você está ouvindo, se você gosta de ouvir pelas plataformas, se você consegue assistir pelo YouTube, de qual país que você está ouvindo o programa. Bora lá comentar no YouTube, youtube.com/euribenevento, ou nas minhas redes sociais, @euribenevento, Facebook, Twitter, Instagram. E no YouTube, aproveita e se inscreve no canal também, bora atingir aí o nosso primeiro objetivo, que é chegar a 1000 inscritos. Você que está ouvindo pelas plataformas de áudio também, Anchor, Google Podcast, Spotify e as outras também, valeu. Pode seguir aí, que aí quando chega episódio novo, já chega a notificação para você que tem episódio novo. Então, muito obrigado de todas as maneiras que vocês acompanham o podcast. Muito obrigado aí aos fiéis escudeiros do nosso programa, que toda semana estão firme e forte com a gente. Um beijão no coração. Muito obrigado também para minha mãe, a dona Tânia, toda semana me apoiando e ouvindo Terça Nobre. Beijão, mãe, te amo, obrigado. Obrigado aos amigos, aos familiares e a todos que apoiam esse programa. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Terça Nobre.